15 de fevereiro de 2026, Bonfim, Minas Gerais, zona rural. Esse vídeo eu dedico aos quase 50 amigos que costumam vir por aqui nos prestigiar, assistirem esses videozinhos de drone que eu faço por aqui. E muito especialmente a Antônio Alves, meu pai, o primeiro mestre de minha vida, aquele que me preparou para aprender com os demais mestres que eu tive a oportunidade de me correlacionar, de interagir, de estar com eles. Antônio Alves. Tudo que me tornei, tudo que sou e tudo que virei a ser, eu devo a esse homem, Antônio Alves. Bonfim, esse município mineiro, ele está próximo de Rio Manso, Piedade Gerais, já encaminhando para o sul de Minas, né? E aí está Vicente Veloso. Vicente Veloso é um Shihan de karatê, um mestre de karatê. Havia me convidado para passar uns dias junto à família dele aí, numa interação familiar, num momento aí nesse carnaval, e ele sabe que eu gosto desses ambientes aí, fui aí. E nós estávamos na cidade, ele falou que precisava ir lá cuidar dos seus cavalos. Eu falei, fico no meio do caminho para fazer um vídeo de drone lá na roça, né, no ambiente rural. Então ele escolheu esse lugar aí, que é um lugar mais alto, e eu fiquei aí fazendo os meus vídeos. Eu gosto de filmar a natureza, eu gosto de filmar esses ambientes aí, um pasto, animais e a vegetação, né, de uma forma geral. Eu gosto muito do pôr do sol. Inclusive esse pôr do sol, e quando eu cheguei, o sol estava mais alto. E eu assisti o pôr do sol e depois eu falei, o sol já está descendo, aí eu vou ter que levantar o drone, senão não vou filmar nada. Mas tem certos momentos que a gente se permite isso, né? Essa imagem em 4K, eu gosto dela, apenas que às vezes o YouTube ele tira um pouco da qualidade, né? Porque depende também da internet, né? A velocidade dos processadores né? Da TV Smart que estiver tocando o vídeo, né? E então talvez perca um pouco a qualidade por essas coisas e outras que eu nem sei falar. Mas uma imagem dessa, uma cena dessa, para mim ela tem um valor muito grande, né? Essa mudança, né, no degradê das cores, da intensidade da luz especialmente, né? O drone também favorece nesse sentido, porque apesar de eu não gostar de filtros, né, eu uso a câmera, né, no modo normal, não uso o D-Log, não uso, né, esses recursos que tem o drone, que tem a câmera do drone. Então eu consigo muitas vezes colocar luz, né, ou seja, fazer a contraluz, ficar a favor da luz, e isso tudo causa um efeito visual que me agrada, né? E por isso eu fico satisfeito com o resultado, né?
E fico também querendo dividir, compartilhar, né? Querendo que outras pessoas, é, que às vezes não pode, né? A pessoa está trabalhando lá com horário, com o tipo de trabalho dele, não permite que ele, às vezes, visite a tempo e a hora um local como esse. Então, a gente tendo oportunidade, eu gosto de gravar, registrar e dividir com quem não pode, às vezes, estar nesses ambientes. Quem aprecia, né? E não pode estar. Tem um ditado que diz que a felicidade é como um perfume, né? Sempre fica um pouco na mão daqueles que passam nos outros, né? E acho que fazer o bem tem a ver com isso, né? Daí a ideia da divina providência, né? Acho que quem labora na seara do bem tem que ter esse nível de consciência, né? De que fazer o bem é o pagamento para, né? Para a sua alegria, né? Fazer a alegria das pessoas, causar bem-estar, né? A tal da. Fala-se na lei do retorno, né? Fazer. Bom, não que gravar um vídeo tenha a ver com isso. Eu acho que aí eu devaneei um pouco, né? Eu queria falar sobre isso, mas não tem nexo de casualidade, assim. Eu acho que dividir uma imagem é uma coisa ínfima, né? Não tem, não se pode comparar com, né? Daqui a pouco o sujeito sai pensando que é Deus, né? Que é bom. Mas a prática do bem, ela é realmente muito salutar na vida de qualquer ser humano, né? Esses voos assim por entre árvores, né? É uma aventura também, né? Tem que ter bastante cuidado, né? Que o drone pode esbarrar em algum galho, né? Os sensores ajudam, né? Mas se direcionar errado, de forma errada, né? Se cometer um erro aí, pode ser que, né, nem volte, né? Esse pôr do sol, ele realmente, essas matizes, né? Essa contraluz, né? Esses últimos instantes de luminosidade no fim da tarde, né? Esse ambiente com as luzes refletindo aí nas cores, nos diversos tons de verde, né? Mesmo porque as folhas, né, as árvores, elas têm tonalidades diferentes de cores, né? Predominantemente o verde, né? Mas tem uma força muito grande aí na imagem, né? A imagem de natureza é sempre muito forte, né? E agradável, né? E especialmente eu tenho uma ligação com, né, um vínculo aí com imagem, né? Eu desenho desde criança, eu desenho desde tenra idade. Eu com 6 anos eu já tinha uns traços muito fortes, desenhava bem. Aí depois eu acabei estudando numa escola de artes livres em Contagem, lá na cidade de Contagem, e foi bom também. Depois eu fiz belas artes, né? Desenhava, pintava, e bom, mas é uma profissão que tem pouca. Eu trabalhei numa agência de publicidade chamada Sol Maior, tive um professor, um cara bacana demais, que era o dono da agência lá, que me ajudava muito, me aproveitava esse conhecimento que eu tinha. Esse cidadão chamado Antônio Baense. E ele aproveitava bem essa capacidade que eu tinha. Eu desenhava, né? Desenho é treino, né? Desenhava muito bem, fazia as capa de disco, capa de livros e, bom, letras, né?
cartazes para show, essas coisas, ilustração para livros e isso aí. Com relação à fotografia, a imagem, né, produzida por um aparelho eletrônico, eu fotografava com uma Pentax, que era um luxo, né, uma coisa maravilhosa para a época, né? Uma Zenith, eu tinha uma Zenith muito boa também. Tinha uma Olympus Tripod, né, que era uma máquina dividida, né, um fenômeno também bacana. Tinha uma Super 8, né? Eu cheguei a ter uma Super 8 sob matéria de vídeo, né? A Super 8 era uma câmera, eu tinha que revelar o, o vídeo, ou seja, o filme, né, que eu fazia, aí levava lá no Caiçara, o bairro Caiçara, em Belo Horizonte, para revelar num laboratório, lá o mesmo laboratório que eu revelava as fotografias. E tinha um projetor, aí eu punha o filme no projetor e fazia um trabalho nas escolas, né? Eu tive sempre uma vocação para a educação, então eu sempre estava nesses ambientes. Aí depois eu conheci as fitas VHS, né? Aliás, conheci a filmadora VHS, primeiro a fita, nessa ordem, o videocassete. Logo em seguida eu adquiri uma filmadora VHS, que era um fenômeno, não precisava levar para revelar. Aí eu cheguei a ter uma JVC, uma filmadora compacta, mas a minha compreensão disso tudo, ela se deu com o presente de um amigo chamado Agamenon. Agamenon é até um personagem da Grécia, né? Um personagem grego, né? Agamenon. Aliás, ele é grego, eu acho que ele é grego. Ele é irmão de Menelau, né? E aí eu acho que eles vão... Eu acho que Menelau tem a esposa roubada por quem? Ixi, é Petros, não? Como é que ele chama? Eu esqueci o nome do... Helena, né? De Troia, foi roubada por... agora eu não consigo lembrar o nome do rapaz. Que era irmão do Heitor, se não me engano. Eu acho que o pai deles é Primos, né? Agora eu tô tentando lembrar o nome do que rouba a Helena lá. Mas sim, mas voltando a Agamenon me deu uma filmadora. Eu tenho essa dificuldade, viu? Às vezes eu tô raciocinando falando sobre algo, principalmente aqui, que é um monólogo, né? Aí de repente eu já saio pro outro lado, se eu distrair, daqui a pouco eu tô contando a história das guerras de Troia e por aí. Mas o Agamenon, ele me deu uma filmadora, e ela estava desmontada, e ele me explicou que eu poderia ligar ela num videocassete, porque ela não tinha aquele equipamento da fita, ela também era compacta. E aí eu montei e filmava, só que tinha que ter um cabo, uma extensão, sabe, um cabo RCA que ligava a filmadora no videocassete, e eu já gravava na fita normal. E aquilo tudo me fez compreender o que era o processo, né, de captação da imagem. Mas e eu fui, né, até chegar nessas câmeras HD, né? Quando começou não era HD, era 560 linhas por 370, se eu não me engano, que era a televisão de tubo, né? Aí depois passou para HD, 720 linhas, né? Depois veio Full HD, né? 1080 linhas por 1920 linhas. Depois 4K, né? O Full HD, né? 1920. Depois o 4K, né? De 2160 por
acho que é 260 mesmo, por 3.840, né? Então, e lá vai. Aí com isso, já editando em programas aí de alta performance, né? Por exemplo, Pinnacle Studio, que é um programa fantástico para edição, muito completo, usado por várias emissoras de televisão, como editor de vídeo, vários produtoras de cinema, né? Bom, mas e com isso, né, essas tecnologias elas vão se melhorando, vão aperfeiçoando. Agora já tem aí inteligência artificial para fazer vídeo, né, tudo. E com isso nós vamos vivenciando, assim, passando por essa história assim de vários equipamentos, né? Saímos lá da televisão de tubo, né, com mais ou menos umas 500 linhas, né? Acho que era 570, não tô 580, não tô bem lembrado. Até chegar na 4K, né, que é um monstro, né, com mais de 8 milhões, se eu não me engano, 8 milhões de pixels. Então essa é a história, né? A vantagem de ser velho é que a gente passa por muitas coisas, né? Esses momentos aí são lindos, né? É difícil não respirar fundo, né? Olhando isso aí. Bonfim, nessa ocasião, ele estava vendo uma festa de carnaval. Essa festa de carnaval ela desassociou da igreja e estava. Eles chamaram de carnaval a cavalo, sabe? Eles comemoram a vitória lá na Guerra dos Mouros, né? E é um evento bacana para diacho, né? Um evento muito bacana, porque vem gente de muitos lugares assistir aí. E não é uma festa de carnaval especificamente, sabe? É uma festa que procura com um evento cênico, assim, procura comemorar a vitória lá na Guerra dos Mouros. E foi até bacana também ter assistido isso lá. Fico impressionado com essas cores, né? Essas cores são fantásticas, né? Olha o gado aí, agrupado, né? São muito curiosos, né? Ele vem para próximo olhar, fica ali. Eles ficaram próximo de mim, eu tava bem próximo deles aí. O pôr do sol, né? Eu gosto desse silêncio, né? Que vai encerrando, né? Vai já encaminhando para o final do vídeo também, mas especialmente porque é o pôr do sol, né? O crepúsculo, né? O momento. E tem uma sensação lusco-fusca aí também, né? O lusco-fusco resplandecente. É bom, né? Aqueles que acompanharam o vídeo aqui até aqui, muito obrigado, viu? Esse vídeo ficou até bem extenso, né? Mas a ideia o lugar é tão bonito, né? Tão calmo que para mim valeu a pena ficar, né, voando aí e agora postar todas essas imagens aí. Um abraço a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um, extensivo aos entes queridos, familiares, amigos, todos, né? Muito obrigado.